trajetória da HSM+, começou antes de a gente imaginar o HSM+, a gente começou com a própria HSM, né? Nós começamos em 1987, com o objetivo de trazer o melhor do conhecimento gerencial para o Brasil, através dos grandes nomes, e a gente percebeu que existia uma indústria, que existiam várias feiras, né? Feira do automóvel, feira da tecnologia, feira do vestuário, tudo. Mas a gestão, como a gente conhece, ela começou a virar uma indústria. E eu falei, poxa, a gente nunca teve um evento para essa indústria da gestão, né? Então nós desenhamos um projeto chamado Expo Management, com o objetivo de também trazer, durante 3 dias, os maiores pensadores da história da gestão, mas também políticos, economistas, mas tiveram muitos momentos impactantes, né? A primeira participação do Jack Welch, né? O Rudolph Giuliani, grandes nomes, o Philip Kotler, né? O auditório tinha 4.000 lugares e a gente tinha um número gigante de confirmações e tinha a quebra típica, que era 50%, né? Só que confirmaram 7.000 pessoas no evento do Kotler e apareceram 7.000, só 4.000 no auditório. Eu tive que resolver esse problema, entrar no palco, parar o Kotler, pedir para ele fazer mais uma sessão depois, né? As pessoas estavam bravas. Então foram momentos bem de alta tensão. Eu vou nos eventos da HSM, mas como jornalista eu tenho que frequentar muitos eventos de gestão de negócio. E muitos eventos são, e também não tem nada de mal nisso, né? Mas como eles são eventos de networking onde também tem conteúdo. O que eu acho que é a essência do HSM+, é que ele é evento de conteúdo que também tem networking. E por que isso muda as coisas? Você vai fazer networking com pessoas que são interessadas em conteúdo avançado de gestão. Olha, a primeira vez que eu participei da HSM Expo Management, se eu não me engano, foi em 2010, 2012, mais ou menos. E eu lembro, né, eu estava no mercado financeiro, quando eu ganhei o convite, foi quase como se tivesse recebido uma promoção, algo muito meritocrático. Em 2018, eu havia sido convidado para falar em um dos palcos de um dos patrocinadores na HSM. Na época era o WeWork e era para falar um pouco de futuro do trabalho, um pouco das startups, né, que era o meio que estava muito ali inserido. E eu lembro que foi um sonho, mesmo não sendo no palco principal, né, você tá ali sendo confirmado como speaker, era um motivo de muito orgulho, né, você postar no LinkedIn, eu comentei com alguns amigos, amanhã eu vou falar. E um ano depois, acabei participando do processo, dessa sucessão, na época da sucessão do Guilherme Soares. Foi muito incrível, né? Eu falei, puxa, será que agora eu vou falar no palco principal, nem que seja para abrir a HSM+? E eu brinco que esse foi um jeito de, como eu não tenho nenhum livro, eu não tenho nenhuma teoria, o palco da HSM, o palco principal, ele é muito sagrado, né? O José Salib Neto, né, um dos fundadores da HSM, a gente sempre conversa, ele sempre falou isso para mim, né? Que é um palco muito sagrado, eu tenho que ter respeito. E pisar ali no palco principal para fazer a abertura, logo que eu assumi, também foi algo muito marcante. Eu fui entrevistador, fui mediador, fui apresentador do evento, então eu consegui ver o evento por 2 lados bem distintos. Como participante, como fã, como aquele que é inspirado pelo evento e depois do outro lado aquele que enxerga como que o evento é feito, né? Como que ele é criado, como cada um dos conteúdos são escolhidos, planejados para ocorrer no momento certo, como que acontece o backstage, como que acontece desde a recepção dos palestrantes, todo o planejamento dos audiovisuais, que é uma operação maravilhosa. Historicamente, a HSM Expo Management, ou HSM+, hoje, ela sempre trouxe os principais pensadores do mundo da gestão para o Brasil. Numa época em que não existia YouTube, não existia internet, e era uma forma dos líderes, dos gestores brasileiros se atualizarem e terem acesso a esse conteúdo. Ao longo desses últimos 10, 15 anos, o evento evoluiu para não apenas trazer o conteúdo de ponta, mas ser um ambiente, um evento de troca, de relacionamento. Foram inúmeras momentos e palestras que marcaram, né?
desde, por exemplo, do Tom Peters, trazendo mais uma vez um outro olhar sobre a excelência. De verdade, esse foi um momento que ajudou até a repensar a estratégia da própria HSM. Tom Peters falou, e numa troca nos bastidores com ele, eu perguntei: poxa, Tom, como que você quer transformar um negócio? O que você recomenda? E ele recomendou: olha, mate aquilo que é a sua vaca leiteira para construir o novo. E isso contribuiu muito para o reposicionamento da HSM, numa redução dos seus eventos e numa ampliação da sua educação corporativa, educação executiva. Foi aí que a gente propôs a maior transformação da HSM+, onde ela não é apenas um evento que entrega um conteúdo de primeira linha, aliás, o melhor conteúdo que a gente tem no Brasil hoje, mas que também cria conexões significativas para a nossa audiência. Histórias é o que não falta, né? Posso lembrar de algumas aqui, por exemplo, a última participação presencial do Han Charan, a gente no call de preparação, ele deu a informação: olha, surgiu aqui um compromisso que eu não consigo adiar, eu vou ter que pegar um voo no mesmo dia do último dia do evento, e ele estava fechando o evento, um voo para Guarulhos, que ele precisaria estar em Xangai, na China, 1 ou 2 dias depois era o tempo que ele tinha, E, poxa, para quem sabe, o evento acontece no Transamérica, em São Paulo, até o aeroporto de Guarulhos é uma longa jornada, e ele disse: olha, eu não posso perder. Eu disse: olha, eu posso te garantir uma coisa, eu vou manter o horário da sua palestra conforme a agenda, não vai atrasar 1 minuto. Agora, posso alugar um helicóptero para te levar até o aeroporto, mas se estiver chovendo, ele disse: se estiver chovendo eu não subo no helicóptero. Eu disse: o tempo eu não tenho como garantir, Tenho como garantir que o helicóptero vai estar lá. Aí ele disse: olha, então você faz o seguinte, você aluga uma moto, e se o helicóptero não decolar, eu vou de moto até Guarulhos, Graças a Deus estava o tempo bom e ele pôde pegar o helicóptero. Vamos, em 2017, trazer um guru indiano para fazer uma meditação com a turma aqui. E aí a gente criou uma arena gigante que chamava Consciência e Performance, e foi a primeira vez, que a gente viu os executivos. Isso foi muito simbólico, porque eu vi os executivos amarrando a gravata, sentando no chão, cruzando as pernas e fazendo meditação, assim, porque na arena já não cabia mais gente, e tinha gente pela área da Expo inteira sentada no chão e meditando, Então isso já eram sinais de novos tempos, que as pessoas estavam buscando conteúdos muito mais sistêmicos, muito além só da gestão, mas também ferramentas de self-management, de como se acessar, de autoconhecimento, autodesenvolvimento. Em 2019 eu estava lá quando o Yuval Harari veio pela primeira vez, então foi assim incrível, porque eu tinha acabado de ler o Sapiens, que foi o grande best-seller que lançou ele para o mundo. Foi delicioso ouvi-lo falar, o maior pensador do século. Para mim é extremamente gratificante poder trazê-lo na edição de 25 anos, e reviver talvez um pouco do gostinho que eu tive ali. Eu estava nas primeiras fileiras, eu estava ali acho que na segunda ou na terceira fileira, vendo Harari lá em 2019. Eu acredito que o HSM+, ele é um patrimônio do Brasil, da comunidade empresarial, das organizações, da liderança do Brasil. Ele não é da HSM, ele transcende a HSM, tem um papel importantíssimo na atualização e na reciclagem das práticas de gestão, de liderança, de inovação no ambiente empresarial, corporativo, organizacional brasileiro. Pensando que a HSM nasceu numa época que nem a internet existia, que era difícil ir para fora do país para ver grandes nomes. A gente já teve que adaptar, porque hoje o cenário é diferente. Então, a inovação e o futuro, ela está muito conectada ao contexto que a gente vive, aos contextos. Então, eu espero, que a HSM, para os próximos 25 anos, consiga continuar sendo essa fênix, que se adapta a contextos e passa por essas ondas de transição com muita consistência, com muita coerência, mantendo o teu legado vivo, mas com um olhar também de longo prazo. Então, o que eu acho que a HSM mais conseguiu sempre foi captar essa coisa do novo, do zeitgeist, com o que é duradouro e importante e relevante. Isso é sabedoria. O evento é feito para você
entrar em contato com outras empresas, gente que está fazendo, né, que está enfrentando os mesmos desafios com você. Então, prepare-se para fazer as conexões, entregue-se mesmo ao evento e faça com que ele valha a pena, não só para aqueles 2 dias que você vai passar lá, mas sobretudo para o dia seguinte, a semana seguinte e para os desafios que você vai ter. É muito interessante porque a HSM sempre trouxe temáticas que não estavam no hype. Eu já escutei de algumas pessoas, né, quando eu vou andando pelos corredores aqui da HSM+, a gente vai circulando, tem gente que vem há mais de 20 anos, tem gente que fala, olha, essa é a minha 21ª edição, essa é a minha 15ª edição, essa é a minha 5ª edição, ou essa é a minha primeira vez. Mas é muito comum eu encontrar pessoas que falam, olha, tem uma temática que vocês trouxeram há 3 anos atrás, que agora eu tô vendo artigos, as pessoas falam, mas a primeira vez que eu vi fulano ou ciclano falando do tema foi aqui na HSM+, né? A gente trouxe, por exemplo, há 2, 3 anos atrás, Anna Lembeck, autora do Nação Dopamina. E a gente vê tema dopamina cada vez mais em voga, cada vez mais nas TVs abertas, nos artigos, nos podcasts, e a gente trouxe ela há 3 anos atrás. Então, eu gosto muito desse olhar que a gente tem. Obviamente que a gente está olhando o hype, o que está acontecendo de mais relevante, mas também o que não é hype. E a gente trabalha o lifelong learning, né? A educação para a vida inteira, em diversas camadas, sejam em programas abertos, sejam em programas em company, sejam nos eventos, sejam nos nossos dossiês que a gente lança bimestralmente. Então, o sonho é que a gente impacte cada vez mais e mais, trazendo grandes reflexões, sejam para os indivíduos, sejam para as organizações, sejam para os executivos, e que a gente inspire, que as pessoas saiam daqui inspiradas, motivadas,